O dinheiro, ele é uma bênção ou ele é uma maldição? Ele pode ser um excelente servo, mas um terrível senhor. Nós hoje vivemos numa cultura obcecada pelas riquezas e muitos creem que a felicidade está no seu saldo bancário, naquilo que possui. Mas será que a Bíblia nos confirma isso? O dinheiro por si só ele não é um problema, mas o amor ao dinheiro pode se tornar um ídolo que desvia o nosso coração de Deus. Eu quero trazer aqui um texto base que está lá em Mateus, no capítulo 6, versículo 24, que diz que ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar um e amar o outro, ou se devotará um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a riquezas, ou a Deus e a mamon. Então, nós vamos analisar nesse vídeo de hoje como o dinheiro pode se tornar um ídolo e quais são os perigos espirituais dessa idolatria e como viver uma vida financeira alinhada com os princípios de Deus. Seja bem-vindo ao nosso canal e nos acompanhe na sequência desse vídeo. Primeiro eu quero falar que o dinheiro não é o problema, mas o problema está no coração. E o texto base está lá em 1 Timóteo, no capítulo 6, versículo 10, que diz por o amor do dinheiro, que é a raiz de todos os males. Muitas pessoas interpretam errado essa passagem, elas acham que o dinheiro em si é maligno, mas o problema não é o dinheiro, é o coração que deposita confiança nele. O dinheiro ele pode ser usado para o bem, suprir necessidades, ajudar o próximo, ou para o mal, com questões de ganância, corrupção e injustiça. E a pergunta reflexiva que eu deixo aqui para vocês é a seguinte: você controla o seu dinheiro ou é ele que controla você? Vamos falar agora sobre os perigos da idolatria ao dinheiro. A idolatria ela não acontece de forma explícita. Eu, particularmente, não conheço ninguém, e eu acredito que você também não conheça ninguém, ou poucas pessoas que dizem assim: ah, eu adoro o dinheiro. No entanto, a forma como tratamos, ela se revela se esse dinheiro, se isso ocupa o trono no nosso coração. E a Bíblia ela nos alerta sobre os perigos de confiar mais na riqueza do que em Deus. E esses perigos se manifestam de diversas formas. E vamos analisar 3 deles em detalhes. Primeiro eu quero tratar aqui sobre a segurança no dinheiro e não em Deus. Provérbios 11, 28 diz que aquele que confia nas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como a folhagem. E a explicação é que muitas pessoas depositam a sua segurança no saldo bancário, nos investimentos, na estabilidade financeira. Elas acreditam que, se tiverem dinheiro suficiente, estarão protegidas de qualquer adversidade. Você já com certeza já ouviu pessoas dizerem assim: ah, se eu ganhar na loteria, minha vida estará resolvida. Se eu tivesse mais dinheiro, eu não precisaria, me preocupar com mais nada. Então essa mentalidade ela revela uma confiança nas riquezas como uma fonte de segurança, ao invés da confiança única e exclusivamente em Deus. E tem um problema nisso, O dinheiro ele é instável. Ele pode se perder em um instante. Uma crise econômica, um problema de saúde, uma falência inesperada. O que acontece com as pessoas que depositam a confiança no dinheiro nesses momentos? Elas entram em desespero porque sua fonte de segurança foi abalada. Mas a Bíblia nos ensina a colocar nossa confiança em Deus, que nunca falha. E isso está lá no Salmo 20, versículo 7, que uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção ao nome do Senhor nosso Deus. Segundo ponto que eu quero tratar com vocês aqui é sobre a questão da injustiça e da corrupção. E tem um texto lá em Miqueias, capítulo 6, versículo 11, que diz assim: poderei eu inocentar falsas balanças e bolsas de peso enganosos? Ou seja, o desejo de lucro pode levar a práticas desonestas, desde pequenas fraudes até grandes corrupções. Quando o dinheiro ele se torna um deus, a ética e os princípios morais são deixados de lado. Você vê muitas situações onde empresários que só negam impostos ou exploram funcionários para aumentar seus lucros, funcionários que mentem, por exemplo, no ponto de trabalho, exatamente para ganhar mais horas extras, pessoas que trapaceiam negociações e vendem produtos enganando seus clientes. E a própria questão política mesmo envolvendo a corrupção. Então o problema é que essas práticas elas podem até trazer um lucro imediato, mas a longo prazo elas destroem o caráter, os relacionamentos e, mais importante disso tudo, afasta a pessoa de Deus. Provérbios 22:16 diz: o que oprime o pobre para engrandecer a si mesmo ou dá ao rico, certamente empobrecerá. Então nós devemos ali trabalhar com honestidade, confiar que Deus abençoa aqueles que são fiéis em seus negócios, em seus trabalhos. Provérbios 16:8 também diz que é melhor o pouco com justiça do que grandes rendas com injustiça. O terceiro ponto que eu quero tratar com vocês é o amor ao dinheiro, como ele gera a insatisfação.
Lá em Eclesiastes, capítulo 5, versículo 10, diz: quem ama o dinheiro jamais se farta dele, e quem ama a abundância nunca se farta da renda. Isso também é vaidade. Então, quanto mais alguém busca dinheiro por ganância, mais insatisfeito se sente. O dinheiro nunca será suficiente para saciar um coração tomado pelo desejo da riqueza. E você já viu, com certeza, pessoas que sempre querem mais, nunca estão satisfeitas com o que têm. Aqueles que também se tornam obcecados por status, gerando fortunas e bens materiais apenas para impressionar outras pessoas, né? Um exemplo atual para isso seria o consumismo desenfreado que nós vivemos, né? Uma cultura onde o valor de uma pessoa é frequentemente medido por aquilo que ela possui. Muitos fazem dívidas enormes para ostentar um estilo de vida que não podem bancar, e tudo para aparentar, né? Para manter uma aparência de sucesso. E essa busca pelo dinheiro, ela pode virar um ciclo vicioso. Quanto mais tem, você mais quer, né? Quanto mais você gasta, mais você se endivida. Quanto mais você foca nisso, mais se esquece de Deus. Lucas 12, versículo 15 diz: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Então, uma solução para isso é desenvolvermos contentamento e gratidão. Assim como está escrito lá em Filipenses 4, 11 e 12, que está escrito lá que aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Então, o dinheiro ele pode ser um servo muito útil para o que você tem necessidade de fazer, né? Que é primordial. Mas ele é um senhor cruel quando a gente coloca o nosso foco e deixa esse senhor doutrinar a nossa vida. Se colocamos a confiança no dinheiro, ele nos trairá. Se buscarmos a ele a qualquer custo, perderemos a paz. E se usamos da forma errada, seremos destruídos por ele. Uma pergunta que eu quero deixar aqui para vocês é: você controla o seu dinheiro ou é ele que controla você? Eu quero chamar você também, nesse momento, para mostrar o que a Bíblia fala, como ela ensina a lidar com as finanças e a maneira correta de administrar. Muitas pessoas interpretam mal o que a Bíblia ensina sobre o dinheiro. Alguns acreditam que Deus condena a riqueza e que todo cristão deve ser pobre para ser espiritual. Outros pensam que o dinheiro é um sinal da bênção divina, por isso devemos buscá-lo acima de tudo. Mas deixa eu afirmar aqui para você, nenhuma dessas duas visões ela está correta. A verdade é que Deus não condena a riqueza, mas ensina a forma correta de lidar com ela. Eu quero trazer aqui os 3 principais versículos bíblicos, na minha visão, que trata sobre esse tema do dinheiro, né? O primeiro é ser fiel no pouco, como está lá em Lucas 16:10. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. E a explicação sobre esse versículo é que Deus nos testa na administração daquilo que Ele coloca à nossa disposição, desses recursos, né? Se nós não sabemos lidar bem com pouco, não saberemos lidar com muito. Você imagina que uma pessoa que ganha um salário modesto, um salário mínimo, e ele não consegue administrar bem as suas finanças. Ele gasta compulsivamente, né, ele se endivida, ele nunca consegue economizar. Se ele recebesse uma grande quantia, um aumento, né, até se ele ganhasse na loteria, o que aconteceria? Né? Provavelmente essa pessoa gastaria tudo muito rapidamente, porque o problema não está na quantia, mas na administração. Muitas pessoas elas querem a prosperidade sem responsabilidade, querem receber mais, mas não são fiéis naquilo que já têm. Então Deus não abençoa desperdício e má administração. Se queremos mais, precisamos necessariamente aprender a ser bons mordomos, né? Bons mordomos daquilo que nós já temos. Então, o convite é ser organizado, responsável com os recursos, planejar e administrar bem, para que Deus possa confiar mais nas nossas mãos. O segundo ponto que eu quero trazer é quanto ao dinheiro, como o dinheiro ele deve servir ao reino, né? Provérbios 3:9, honra o Senhor com os teus bens, com as tuas primícias e toda a tua renda. Né? O dinheiro ele não deve ser apenas um meio de enriquecimento pessoal, mas um recurso para glorificar a Deus. E como cristãos, nós devemos ser generosos e investir em obras que promovem o reino de Deus. Muitos cristãos bem-sucedidos entendem que a sua riqueza é uma ferramenta para ajudar outros. Né? Tem vários exemplos que você pode buscar, né, de empresários cristãos, né, que decidiram doar muito além de uns 10% da renda, né, para missões e projetos sociais. Muitos pensam em como ganhar mais para si mesmos, sem considerar a forma, sem considerar ali que foram abençoados também para abençoar. Né? Deus nos chama para sermos canal de bênção. E quando honramos ao Senhor com os nossos bens, Ele nos confia mais. Então, o desafio nesse contexto é desenvolver um coração generoso, investir na expansão do Evangelho, ajudar os necessitados e apoiar sempre a obra de Deus.
terceiro ponto fundamental no tocante à nossa visão quanto ao dinheiro, né? Trabalhe e confie em Deus, não a riqueza, não nas riquezas. Né? Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus não nos chama a preguiça ou a negligência financeira, né? Mas Ele nos ensina que o nosso foco principal deve ser o reino. Então nós devemos trabalhar com excelência, mas nossa confiança deve estar em Deus primeiramente, e não no dinheiro. Muitos fazem do trabalho a sua prioridade máxima, sacrificando tempo com Deus, com a família, com a igreja, para ganhar mais dinheiro. E no final, perdem o que realmente importa. Então, quando nós confiamos mais no dinheiro do que em Deus, nós nos tornamos escravos do dinheiro. Trabalhamos sem limite, acumulando riquezas, mas no fim nos sentimos vazios. Então, o dinheiro ele é um meio, mas não um fim. Se buscamos a Deus em primeiro lugar, Ele proverá aquilo tudo que nós precisamos, todas as nossas necessidades. Então, a solução bíblica é trabalhar sim com dedicação, mas sem idolatrar o trabalho e o dinheiro. Confiar que Deus cuida das nossas necessidades. Provérbios 10:22 fala que a bênção do Senhor enriquece e com ela não traz desgosto. Então o dinheiro não é o problema, mais uma vez eu afirmo, o problema é o coração humano. Se lidarmos com ele da maneira correta, sendo fiéis inclusive no pouco, usando para o reino, confiando em Deus, então esse dinheiro, ele automaticamente, ele será uma bênção na nossa vida e não uma maldição. E aqui eu quero deixar uma pergunta para você responder aqui nos comentários. Como você tem usado o dinheiro que Deus colocou em suas mãos? Você é um bom administrador ou está apenas acumulando ali para si mesmo? E aqui eu quero ajudar você que não tem conseguido encontrar contentamento, né? Como você pode desentronizar o Deus chamado dinheiro, né? Primeiro ponto, você tem que avaliar o seu coração. Você faz esse autoconhecimento e reflita sobre o que realmente traz a segurança para você. Sobre o que traz segurança é realmente crucial para você, o dinheiro é Deus. Você tem que se perguntar se nos momentos de incerteza, a quem você recorre primeiro? Se a resposta for a sua conta bancária, pode ser um sinal de que o dinheiro está ocupando um lugar indevido no seu coração. Então, identifica os seus valores, as suas prioridades. O dinheiro ele é um meio para alcançar objetivos, mas não é um fim em si próprio, né? Você pode tratar o dinheiro como uma solução para o seu medo, o medo de faltar dinheiro, que isso pode gerar ansiedade, decisões impulsivas. Então você tem que reconhecer esse sentimento, né? E esse é o primeiro passo para superar. O segundo passo é ser generoso. Generosidade como um antídoto, né? A ganância é um sentimento que aprisiona e impede a verdadeira felicidade. Então a generosidade, por outro lado, ela abre um espaço para compaixão, para conexão com o próximo, ajudar quem precisa. Então, meu conselho, doe tempo, doe recursos. A generosidade ela não limita também em se doar só dinheiro, envolve doar tempo, habilidades e atenção para ajudar outros que precisam. Cultive a empatia, né? A generosidade ela nos torna mais sensíveis às necessidades dos outros e nos ajuda a valorizar o que realmente importa na vida. Você também deve praticar o contentamento. A gratidão como chave disso tudo, né? Que ela nos ajuda a reconhecer as bênçãos que já possuímos, evitando a busca incessante por mais. Vamos apreciar o presente, viver o momento, apreciar as pequenas alegrias da vida, libertar-se da armadilha da insatisfação constante, inclusive da murmuração. Botar o foco no essencial, né? Discernir o que é essencial do que é um supérfluo, evitando o consumismo desenfreado tão alto hoje em dia. Devemos também nos atentar para os dízimos e a oferta, como confiança em Deus, né? Que ela é uma forma de expressar nossa confiança em Deus como provedor de todas as coisas e reconhecer essa soberania de Deus ao entregar parte dos nossos recursos. E ali a gente reconhece que tudo o que temos vem de Deus e pertence a Ele. Fazer também com que as nossas prioridades elas sejam alinhadas. A forma como administramos o nosso dinheiro revela as nossas prioridades. Dízimos e ofertas elas demonstram que Deus está em primeiro lugar da nossa vida. A gente tem que se lembrar que para desentronizar o Deus dinheiro é necessário um processo contínuo que exige autoconhecimento, disciplina, fé, para priorizar valores espirituais e cultivar uma relação saudável com o dinheiro. Aí sim, você estará no caminho para uma vida espiritual e financeira mais plena e mais significativa. No fim, a questão não é se você tem dinheiro, mas se o dinheiro tem você. Né? O dinheiro, ele, como eu afirmei, ele deve ser um servo e não um senhor. E se ele está no trono do seu coração, ele precisa ser destronado hoje. Então o desafio é orar
e pedir a Deus para revelar se o dinheiro tem sido um ídolo na sua vida. E agora eu quero saber de você. Você já lutou com essa questão? Como você tem buscado alinhar a sua vida financeira com os princípios bíblicos? Comenta aqui embaixo. E se esse vídeo te ajudou, curta esse vídeo. Vou fazer um convite também para você se inscrever no canal, ativar as notificações para mais episódios de Destronando Deuses Culturais. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa verdade. Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.